Olá para todo mundo. Nós. Eu devia ter gravado essa. Mas... Olá para todo mundo. Nós resolvemos hoje fazer um vídeo para discutir os desafios de vender sustentabilidade e outros temas que cercam aí as áreas de sustentabilidade corporativa. Nós temos dois convidados para esse vídeo, a Regina Magalhães, com quem eu já tenho feito outros vídeos para discutir as novas tecnologias, a transformação digital e a sustentabilidade, e o Rodrigo Oliveira, com quem eu também já fiz um vídeo, que além de um amigo, é um parceiro aí nessa jornada da sustentabilidade. Então, hoje nós vamos discutir esses assuntos. Oi, Regi. Oi, Rodrigo. Oi, Ani. Tudo bem? Tudo Oi, bem? Regi. Muito bem, gente. Nós estamos num momento, eu diria, sui generis para a sustentabilidade. Nós estamos no meio de uma pandemia da Covid-19. Quando essa pandemia começou, eu, particularmente, não imaginava que os temas de sustentabilidade fossem avançar com muita rapidez, porque, obviamente, é um momento de crise, é um momento em que muitas coisas ficam ainda sem a gente saber para onde elas vão. Mas, surpreendentemente, pelo menos o que eu tenho acompanhado aí, tanto do mercado financeiro como do próprio mercado corporativo, obviamente, porque essas coisas estão profundamente conectadas, é que a agenda chamada ESG, né, que é a Agenda Ambiental, Social e de Governança, a gente usa essa terminologia ESG basicamente quando a gente se refere ao mercado de capitais, né? O mercado de capitais tem num crescente aí se preocupado com as questões ambientais, sociais e de governança, obviamente levando esse interesse para o ambiente corporativo, ou seja, se relacionando com as empresas, mostrando que há esse interesse por parte do sistema financeiro. Então, esse é um dado que a Covid nos trouxe, né? Uma aceleração da preocupação com questões ambientais, sociais e de governança por parte do mercado financeiro. Esse é um ponto. O segundo ponto é que também nesse ambiente econômico que a gente está inserido, isso já era pré-pandemia, mas durante a pandemia, nós estamos nos deparando com um ambiente econômico bastante desafiador agora e na saída da pandemia. Quando é que isso vai acontecer, a gente não sabe, mas a verdade é que a gente está olhando para taxas de crescimento para o Brasil nesse ano em torno de -6%, -7%. Né? Então, um PIB bastante retraído, a gente está olhando com pouquíssimo espaço fiscal para o governo fazer qualquer coisa, qualquer investimento de longo prazo. Enfim, é um cenário bastante desafiador, com depreciação da moeda brasileira. Então, do ponto de vista econômico, nós temos muitos desafios, né? Então, como é que a sustentabilidade está encaixada nesse grande contexto, né? Que é um contexto, se por um lado cresce interesse por parte do sistema financeiro, do mercado de capitais e tal, por outro lado, as empresas aí com muitos desafios econômicos de sobrevivência. Então, esse é o pano de fundo da nossa conversa hoje. E aí, para começar a conversa, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para os nossos dois participantes aqui. Vamos começar com o Rodrigo. Rodrigo, Regi, olhando 5 anos para frente, quais são os principais desafios que vocês acham que as empresas vão enfrentar nos temas de sustentabilidade? Rodrigo, você quer começar? Vou começar, então, Ani. Obrigado aí pela introdução. Eu acho que a gente tem mais ou menos 3 principais desafios, né, que as empresas vão enfrentar. E esse momento do Covid deixou isso, na verdade, mais latente, né? Já existia essa preocupação, que é exatamente o tomar conta, o se preocupar com pessoas e com o meio ambiente, né? A agenda da ODS já traz isso muito forte, muito direto, né? Nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas isso era pincelado pela empresa. E agora é um grande chacoalhão, né, que foi dado, tipo assim, não, isso não é só para ser pincelado, isso tem que ser realizado, tem que ser executado pela empresa também. E os 3 pilares que eu acredito que vão ser as diretrizes dos próximos 5 anos nessa agenda, uma é o pilar que sempre foi a agenda principal, que é consumidor, né? Se você olha para as últimas pesquisas da Global Web Index, que fala que 66% dos consumidores dizem que vão comprar e acreditam que marcas são mais confiáveis quando prometem sustentabilidade. Você olha a Opinion Box falando que 52% das pessoas desistem de comprar marcas que poluem o meio ambiente. Então, a gente está falando que a raiz do negócio, que é o vender, o ter o consumidor
fiel e continuando comprando seus produtos, né, devem ser sustentáveis, ponto. Porque o consumidor é que dita a regra. Se o consumidor não quiser mais comprar um produto em plástico, ele não vai mais comprar. E as empresas vão ter que se mexer e não vão mais colocar esse produto lá. Enquanto ele continuar comprando um produto não sustentável, elas vão continuar fazendo de conta que nada acontece. Agora, o consumidor está tomando a rédea, né? Então, esse é o primeiro elo. O segundo elo, na minha opinião, é o governo, que cada vez traz mais regulação, né, para essa agenda. A gente vê o marco do saneamento aí, a gente vê todos os novos conceitos de logística reversa sendo regulados, né, através de sistemas mais confiáveis, que a gente consegue realmente entender quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. E o terceiro elo, que eu acho que, na verdade, é o propulsor, é o que dá aquele motor de potência em tudo isso que o consumidor e que a regulação ajudam a executar, que são os investidores, né? Por quê? Apesar do consumidor da empresa ser dependente do consumidor, o consumidor é pulverizado, né? Quando você tem um investidor, né, as venture capitals, as empresas que colocam realmente investimentos e é necessário para operar, para a indústria operar, esse sim é o grande mudança vamos dizer assim, faz o grande change de uma época anterior para esse novo momento em que, se você não realizar, não for muito claro e transparentes na execução de iniciativas ESG, os investimentos vão sair, vão ser tirados do portfólio. Eu acho que os resultados da Easy mostram um pouco isso, que a carteira de sustentabilidade rende melhor do que o restante da carteira. Então, o investidor, um único investidor ou um único grande fundo, né, consegue movimentar, consegue expor, né, como uma indústria, você não está fazendo o que eu quero, você não está fazendo a agenda correta, né, e eu vou tirar meu dinheiro de você e mostrar isso para o mundo, né. Eu acho que eles têm um poder muito grande dentro desses três: governo, consumidor e investimento, né? Money Talks. Money Talks. Obrigada, Rodrigo. Regi. Oi, Anne. Oi. Que bom estar com você de novo aqui nesse vídeo. Muito bom. Eu concordo com o Rodrigo, né? Esses são 3 desafios importantes. Eu vou colocar outros 2, que eu acredito que também são fundamentais. Bom, primeiro, falar de 5 anos é longuíssimo prazo, né, Anne? A gente viveu 5 anos agora em 5 meses durante a pandemia. Transformações que estavam sendo previstas para acontecer em anos já estão acontecendo agora. Então, com as mudanças tão rápidas que estão acontecendo nas empresas, realmente eu acho que 5 anos é um tempo muito longo para prever mudanças. Essa é uma primeira questão importante, né? As empresas têm que ampliar sua capacidade de adaptação. E eu acho que uma das coisas que a gente viu agora nesses últimos 5 meses, que estão mudando profundamente o mercado e que vão ter impacto, já tem impacto muito grande sobre a sustentabilidade, é a transformação digital, né? Só para consolidar essa ideia, mês passado, em julho, né, o Financial Times publicou uma lista das 100 empresas que mais cresceram durante a pandemia. E quais foram elas? Quase todas empresas de tecnologia ou empresas baseadas em tecnologia, né? Por quê? Porque durante a pandemia as pessoas não estavam mais saindo e aí precisavam de todos os recursos tecnológicos para continuar consumindo, para continuar fazendo reuniões como essa que estamos fazendo, para ter acesso a recursos financeiros, para ter acesso à educação e tudo mais. E eu acredito muito que grande parte dessas mudanças vão ficar. Porque não era uma coisa que aconteceu só por causa da pandemia, ela foi intensificada durante a pandemia, mas era um movimento que já estava acontecendo, né? E eu acredito que em 5 anos, as empresas que não adotarem tecnologias, mudarem a sua estrutura de negócios para negócios baseados em tecnologias digitais, elas não vão existir mais em 5 anos, né? E por isso eu acho que essa é um dos principais fatores de mudança. Bom, a gente está falando muito aí, desde janeiro, principalmente, em ESG, em capitalismo de stakeholders, né? Lá em janeiro, no Fórum Econômico Mundial, esse tema ganhou uma repercussão muito grande. A gente está vendo todos os grandes bancos e investidores dizendo que vão adotar esses mecanismos. E uma coisa muito interessante que hoje saiu
no Valor Econômico, a tradução de um artigo que saiu dia 23 no Financial Times, do Robert Armstrong, fazendo uma crítica muito interessante aos modelos ESGs. Ele mostrando o seguinte: até hoje, realmente, nós não conseguimos reunir evidências de mostrar que o impacto social ele gera retorno econômico em qualquer situação, né? Qualquer forma de gerar impacto social, ela geraria automaticamente retorno financeiro. Eu fiquei muito estimulada com essa crítica, porque ela nos força a mostrar de uma forma mais consistente quais são as evidências disso, ou de que forma a gente pode ter negócios que gerem impactos sociais, ambientais positivos, e ao mesmo tempo isso gere retorno financeiro para os acionistas. E aí eu acredito que esse é um grande desafio, que as empresas não fiquem olhando só para os riscos, para fazer gestão de riscos sociais e ambientais ou fazer compensação de impactos, mas comecem a olhar estrategicamente os impactos sociais e ambientais como estratégia de negócio. E eu acho que esse é o grande desafio do momento, e para os próximos anos é um grande desafio, porque não é fácil fazer isso, né? Você precisa mudar os modelos de negócios para que eles consigam, né, gerar valor social e, ao mesmo tempo, gerar valor financeiro. Interessante, né, gente? Assim, já estando nessa estrada há muito tempo de estudar a relação, né, entre estratégias de sustentabilidade e retorno econômico-financeiro, hoje eu tenho, assim, uma quase convicção de que é muito difícil a gente estabelecer a causalidade entre esses dois fatores de uma maneira estatisticamente, probabilisticamente testável, né? Porque você não consegue isolar um fator, e quando a gente trata de ciências sociais, muitas vezes essas coisas estão tão imersas num caldo que vai muito além do que os números, as séries temporais conseguem mostrar, né? Mas acho que o que vocês estão trazendo, e se a gente observar ao nosso redor, é justamente uma noção de que as placas tectônicas da sociedade estão se mexendo. Quando isso acontece, não é do dia para a noite, mas vem num processo gradativo, é o que a gente observa com relação ao movimento da sustentabilidade, ele é gradativo. Não é quem vê os investidores chegando agora, assim, né? Aqueles que estão chegando agora, parece que, nossa, agora isso está acontecendo, mas na verdade isso está acontecendo há décadas, né? Então é meio como pesquisa e desenvolvimento, né? Ou você investe em algo porque você acredita que aquilo vai mudar, mas realmente, se você ficar esperando aquela evidência, assim, de que se eu mexer nisso aqui, o meu retorno sobe 2 basis points ou 3 basis points, talvez você não consiga essa evidência, o que não significa que não há retorno, né? Então, a gente consegue estabelecer correlações, né? Então, quando isto está presente, isto também está presente, né? A gente consegue mostrar quais são as empresas bem-sucedidas, onde que a gestão estratégica da sustentabilidade contribui para a gestão estratégica de risco, que novas oportunidades, né, podem surgir e tal. Então, é bem interessante esse debate. Eu gostaria de só somar um elemento aqui no que vocês disseram, que eu concordo bastante, mas que eu vejo como uma tendência para os próximos 5 anos mais forte, assim, crescente, né? Uma tendência crescente do que o que a gente viu nos últimos 5 anos, que é a da chamada bioeconomia e a incorporação de fato de elementos do capital natural nas estratégias de negócios, né? Eu costumo dizer assim que talvez na agenda da sustentabilidade, olhando para fora do Brasil, né? Olhando o ambiente externo, eu acho que a agenda climática é a agenda que mais amadureceu, né? Depois, talvez, a agenda dos ODS, como bem trouxe o Rodrigo, né? Trazendo um pouco dos elementos mais sociais e tal. Daí a gente tem, talvez, a agenda de água, um pouco para trás, né? E a agenda da biodiversidade, do capital natural, quase assim, um pouco na lanterninha, né? Mas eu acho que toda essa discussão do desmatamento da Amazônia, né? Enfim, eu acho que acelerou também um pouco essa discussão da importância da incorporação do capital natural nas tomadas de decisão, da bioeconomia, quer dizer, uma migração para a bioeconomia, né, que é a incorporação mais ativa desse capital natural, para além daquele paradoxo mais da década de 70, né, de você pega uma árvore, derruba a árvore, faz uma mesa, né, essa é uma visão um pouco antiga, né, de como você... Né, linear, exatamente, a gente não está mais nesse modelo de negócios, né, a tecnologia traz para a gente, nossa, possibilidades infinitas aí de explorar de uma maneira mais inteligente esses recursos naturais, né.
Então, eu vejo que isso é algo que está entrando na agenda e que eu acho que vai acelerar aí nos próximos 5 anos. Né? E aí, traz para a gente tudo isso continua e talvez reforça a dificuldade de se vender projetos de sustentabilidade, né? Por quê? Porque se por um lado a gente tem o mercado interessado, falando, trazendo esses temas, por outro, a gente tem talvez algumas pessoas querendo que se mostre o retorno, né? Então, se você fizer isso, você tem um retorno, se você fizer X, você tem um retorno Y e tal. E a gente tem as empresas numa luta pela sobrevivência, né? Nesse processo aí de crise que foi acelerado, muito acelerado pela Covid, mas a verdade é que o Brasil já vinha num processo bastante difícil do ponto de vista econômico, né? Então, como é que vocês veem? Vocês dois têm experiências muito complementares, né, na venda de projetos de sustentabilidade. Vocês estão na linha de frente, vocês dois em diferentes, com diferentes visões, diferentes desafios, mas vocês vendem projetos de sustentabilidade. Como é que vocês veem o que é preciso fazer, né, para a empresa, para os tomadores de decisão incorporarem projetos de sustentabilidade, enxergarem o benefício do projeto de sustentabilidade, mesmo quando, às vezes, lá na ponta do lápis, a gente não consegue necessariamente mostrar esse número, né? Como o P&D, eu acho que sustentabilidade está muito associada a projetos de pesquisa e desenvolvimento, como qualidade, enfim, né? Queria que vocês comentassem um pouco esses desafios. Rodrigo, podemos começar com você de novo? Eu vou começar comentando, na verdade, recapitulando uma da última fala da Regi sobre trazer sustentabilidade como estratégia, né? Eu falo que é bring to the core, né? Você precisa trazer sustentabilidade como estratégia. E aí, sem olhar para essa novidade, que não é uma grande novidade, mas de outra forma, trazer outro prisma. Eu brinco, eu falo para todo mundo, colocar os óculos da sustentabilidade, começar a ver as coisas de forma diferente, entender os recursos que estão à sua volta, né? Entender como que eles se falam, porque a gente tem mais de 1 milhão de projetos sustentáveis aí disponíveis. Só que tem 1.000 deles que dão resultado financeiro, né? E a maior dificuldade, eu falo bastante com a Anne sobre isso, como que as empresas não olham isso? Né? O óbvio, o no-brain. E no-brain, para mim, é checkbox de CFO. Né? Se o CFO fala assim, isso aqui dá resultado financeiro, né? Ok, toca, qualquer área pode tocar, marketing, supply, procurement e tudo mais, porque tem que dar resultado financeiro, né? Então, porque a empresa com fins lucrativos busca o resultado financeiro. Então, quando a gente trabalha sustentabilidade, e eu adoro, eu sou apaixonado desde que eu conheci não só a teoria como do Otto Scharmer, como mestrado em sustentabilidade e, por consequência, a Anne, né? Mas de você fazer um download, né? Você tirar essa visão de querer pular para o resultado logo com uma coisa pré-pronta, né? Você olhar para o seu negócio, olhar para a sua pegada de carbono e falar, poxa, se eu gastar menos combustível, eu reduzo minha pegada. E by the way, eu economizo. Por que não? Se eu começo a olhar para as minhas fontes energéticas da minha fábrica, eu uso muita eletricidade, mas eu consigo trabalhar até uma fazenda solar ou energia solar no meu escopo, que hoje você consegue um payback de 3,2 anos para um resultado de 30 anos, why not? Né? Então, tem N coisas, iniciando pequeno, mas assim, que você traz sustentabilidade para o core, estamos falando de mudanças climáticas, estamos falando de fontes energéticas, estamos falando de novas formas de você olhar para o seu negócio e abastecer ele, desde olhar para o seu downstream também, poxa, os meus resíduos, poxa, de repente eu consigo fazer uma separação melhor e eu destino eles ainda vendo os meus resíduos como reciclável. Né? Ou então, os meus resíduos orgânicos, eu ainda consigo trabalhar uma compostagem, uma biodigestão, né? Um CDR, alguma outra coisa para também gerar resultado. Então, tem tanta coisa que a sustentabilidade vem dos olhos, que dão resultado, que eu sempre falo, comece por esses. Né? Comece por esses que são óbvios e vão entendendo sustentabilidade dentro do seu core business, porque quando a gente vai olhar para os produtos, você fala assim, poxa, ok, já entendi, já faço isso dentro do meu quadrilátero aqui da minha fábrica, mas como eu trago isso para a sociedade como um todo? Bom, gerando menos impacto, usando menos recursos, eu ajudo esse todo, mas também colocando menos resíduos, gerando menos rejeitos por aí, gerando menos impactos fora do meu quadrilátero. Então, quando a gente começa a olhar tendências de granel, tendências de refil,
né? Tendências de, olhando para o redesign na economia circular, onde você tem embalagens de uso contínuo, e aí não é a discussão do vidro, do plástico, do metal, é embalagens de uso contínuo para serem reutilizadas e quando você tiver um final de vida de deteriorização, você conseguir levar isso de volta para uma reciclagem e uma recolocação disso no mercado. Então, são esses tipos de visões que eu acredito muito que devem estar hoje óbvias, né, em projetos de sustentabilidade. E não sei, assim, o meu ecossistema que eu venho trabalhando nos últimos anos através de startup voltada para a sustentabilidade, eu vejo tantas iniciativas excepcionais, né, que às vezes é difícil você falar assim, cara, mas será que as indústrias não estão vendo que a barreira para você pivotar isso daqui, fazer o fail fast, né, os teste e erro, e aí sim o ajuste quando isso for para escalar, está tão próximo, está tão latente, né, que eram para todas essas iniciativas estarem bombando. Então, esse momento que eu acho que, nesse momento Covid, que vieram mais gente, principalmente investidores, olhar para esse mercado, né, porque tem um potencial muito grande de acelerar mais rápido. Mas as soluções estão aí, né, tem soluções, tem excelentes soluções que atendem a agenda e conseguem trazer sustentabilidade para o core. Então, começa com o óbvio. Né? A minha recomendação, comece com o óbvio, comece com o que o CFO vai dar a chancela dele também, né? Porque a gente nunca pode esquecer a natureza da indústria. Né? E mais só finalizando, mas o porquê da tecnologia ser tão importante. Tecnologia para a indústria é eficiência nesses processos. Né? E a eficiência, a inovação que vai falar, ok, eu consigo entregar algo com um custo eficiente, com um resultado positivo para a indústria, seja diretamente, seja indireto na parte de consumidor, melhoria de compras, melhoria de vendas e volume, você ultrapassar seu concorrente, e aí sim a competitividade para a sustentabilidade ser fundamental para toda empresa, né, para você realmente estar à frente. Você vai estar numa agenda de cooperação, sim, você vai estar numa agenda, mas agenda de pioneirismo, né? E first win it all. First mover win it all. Então, assim, que os primeiros pioneiros levem isso para serem os exemplos para os próximos concorrentes. Uau! O Rodrigo tem sempre muita energia. É isso aí, Rodrigo. Ele... Voto em você, você tem meu voto. Regi, você. Muito legal. Eu acho assim, projetos de sustentabilidade, eles podem ser necessários e não necessariamente eles tenham que trazer retorno financeiro positivo. Tá? Eles podem ser necessários por uma exigência legal, eles podem ser necessários por uma pressão da sociedade, e pode ser que eles gerem um retorno financeiro positivo por reduzir custos, né, por reduzir riscos, mas podem não trazer também. Né? Tem várias situações onde a gestão de riscos, a gestão de impactos, ela pode ter um custo maior do que o retorno que ela gera. Eu acho que isso é perfeitamente aceitável e faz parte das regras de um negócio, de um mercado, que está cada vez mais exigente, né, na responsabilidade do impacto que as empresas geram. Mas é diferente quando a gente fala de negócios que têm um resultado socioambiental positivo e que são desenhados para gerar lucro. Aí não, aí é outra coisa, é diferente de projeto de sustentabilidade. Aí nós estamos falando, né, de empresas que desenharam negócios a partir da identificação de uma oportunidade, de um produto ou serviço que vai trazer um benefício social ou ambiental, mas ele está desenhado e orientado para gerar lucro, né, para a empresa. Eu vou dar o exemplo da empresa onde eu trabalho. Né? Todas as tecnologias que a Schneider Electric oferece para os seus clientes, elas reduzem consumo de energia, por consequência, reduzem emissões de carbono e contribuem para a solução do problema climático. Então, quanto mais eu vendo, mais lucro eu tenho, mais impacto social eu gero. Não existe contradição, não existe trade-off entre impacto socioambiental e resultado financeiro. Ao contrário, existe total sinergia entre as duas coisas. Então, eu acho que o desafio de como é que vende um projeto de sustentabilidade? Bom, ele pode ser uma exigência para que seja uma condição para a empresa permanecer no mercado.
eu posso fazer a gestão desse projeto da forma que ele gere o menor custo possível, a melhor eficiência possível e, de preferência, que ele gere um retorno financeiro. Mas o ideal, e aí é o mais desafiador, como eu falei no comentário anterior, encontrar uma proposta de valor baseada num problema, né, da sociedade, um problema de saúde, um problema de educação, um problema ambiental, onde eu consiga contribuir com a solução desse problema por meio de um modelo de negócio, né, que vai gerar resultado financeiro positivo para a empresa. Isso não é fácil de fazer, eu acho que por isso que as empresas, né, têm dificuldade, até porque para uma grande empresa mudar todo o seu modelo de negócio é um processo muito difícil, muito arriscado, né? Algumas startups já fazem isso, mas algumas empresas grandes já estão começando a fazer isso também. Eu vejo um movimento forte nesse sentido, né? Inclusive empresas tradicionais, né, que reestruturam seus negócios baseados em economia circular ou em bioeconomia, como você citou, né? Ou estratégias diferentes em que elas pensam: o meu produto, o meu serviço vai gerar um impacto positivo. Lógico que tem um negativo também, sempre tem algum negativo, mas vai gerar no balanço final um impacto positivo. E eu desenhei esse negócio de uma forma em que ele vai gerar lucro e vai ser uma estratégia competitiva em que a empresa vai ampliar sua participação no mercado com essa estratégia, com essa solução que ela oferece para a sociedade. Eu acho que essa é a melhor forma, né, de desenhar um negócio. Eu acho que o grande desafio, né, porque você não pode, tem que ser um conjunto de conhecimentos. Os conhecimentos sobre sustentabilidade, mas um conhecimento profundo dos mercados, né, um conhecimento muito profundo da área financeira, de estratégias de marketing, para conseguir fazer com que o negócio responda ao mesmo tempo a esses dois desafios. Eu acho que o que vocês dois estão trazendo, e que eu concordo, mas deixa eu ver se eu compreendi direito a mensagem que vocês dois trouxeram. Acho que tem uma sinergia muito grande no que vocês dois trouxeram, que é, talvez, assim, a área de sustentabilidade passar a se colocar um pouco como área de negócio, né? Então, o que vocês estão trazendo é que, eu acho que o Rodrigo trouxe isso quando ele trouxe, olha, tem os low hanging fruits, né, Rodrigo? Você disse assim, quando você olha todos os projetos de sustentabilidade, tem aqueles que imediatamente são aqueles que não tem trade-off entre retorno, e acho que a Regi trouxe isso também, né? Tem aqueles que, tudo bem, vão ter um cunho mais regulatório, mais de compliance, mas tem aqueles outros projetos para os quais não há um trade-off entre sustentabilidade e retorno, né? Para outros talvez haja, mas tem aqueles que, né, o Rodrigo disse assim, olha, imediatamente o CFO vai ficar feliz, porque eles vão representar um ganho, uma possibilidade de você ter também um ganho reputacional, que você vai poder dizer que você está fazendo isso, aquilo e tal, e vai ter retorno, né? E eu acho que isso traz um desafio que não é pequeno, que é justamente as áreas de sustentabilidade, e eu acho que vocês dois trouxeram isso de várias maneiras, enxergarem a estratégia do negócio, se colocarem com cabeça de negócio, né? Eu venho, assim, a minha atividade profissional foi muito na área financeira e a gente lida com vários tipos de perfis profissionais, né? Tem aqueles perfis que são sempre aqueles que vão te dizer por que você não pode fazer um negócio. Ah, você não pode fazer isso por causa daquilo outro. E tem aqueles outros que vão dizer, olha, você pode fazer se você fizer isso, se você fizer aquilo. Quer dizer, é uma cabeça de viabilizar o negócio e não de atrapalhar, né? É claro, eu estou dizendo, óbvio, tem aqueles negócios que não devem ser feitos e ponto final, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando daquela cabeça viabilizadora, aquela que se coloca no centro do negócio, aquela que enxerga a estratégia da empresa no longo prazo, que vai entender como que a sustentabilidade pode ser, como você disse, Regi, uma oportunidade, né? Pode trazer novos negócios, novos mercados, né? Novas possibilidades aí. E eu acho que isso não é trivial, porque eu acredito, aí eu estou falando por mim, eu acredito que a gente está passando por uma transformação também do perfil do profissional de sustentabilidade, né? Que vinha muito de responsabilidade social corporativa, vinha muito com um perfil mais diferente, porque até o próprio tema da sustentabilidade corporativa vem amadurecendo, né? Não sei se vocês têm também um pouco essa sensação. Mas eu acho que, assim, e o Rodrigo disse, a gente não pode esquecer qual é o jogo da indústria, né? Que é retorno em produtividade, eficiência. E eu gostaria de ressaltar que a gente no Brasil vive esse grande desafio, que é aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, né? A gente tem esse desafio, a gente está na lanterninha.
Então, se a área de sustentabilidade não ajuda também nesse desafio, a gente está na cabeça daqueles que estão sempre dizendo que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Em vez de trazer a mentalidade de como é que eu jogo como parte desse time que precisa fazer o gol, né? Então, eu vejo uma transformação, talvez, assim, voltando para aquele primeiro comentário, né? Quais são os próximos 5 anos? Talvez, assim, talvez a gente vá ver uma mudança no perfil de profissional de sustentabilidade também. Eu não sei se vocês têm essa sensação também ou não. Bastante. Eu até tenho a minha experiência, esses últimos 2 anos, me relaciono com uma das grandes multinacionais do mundo, né, brasileira. E impressionante a evolução na cabeça das pessoas, né? Não só nas que já estavam, mas como nas novas pessoas que foram entrando. E quando eu falo e eu defendo, putz, vai no óbvio, vai no financeiro óbvio, é que a realização de pequenos projetos iniciais contaminam positivamente todos esses agentes, são grandes agentes, lá dentro. E aí começam a pipocar e a mostrar resultados, vários projetos internamente, que as pessoas falam, olha como eu consigo realizar isso, olha como eu pensei diferente e realizei isso. E agora, uma área de sustentabilidade que acabou tomando conta de outras áreas também, todo mundo hoje respira sustentabilidade, começa a sair muitos projetos. Então, em 2 anos, o que era um ou outro projeto vinha de uma aceleradora, não, mas agora é projetos internos, coisas dentro só falando de sustentabilidade, mas assim, num nível hard, o que é muito legal de ver, muito positivo, trazendo todo o core business mudando, independente de regulação. Isso é muito bacana, né? E você vê as pessoas já pensando nesse nível, peraí, pô, isso aqui não faz sentido. Não, peraí, eu consigo fazer isso aqui diferente. E aí vem, no momento de criação, e você falou um pouco de R&D, né? Os desafios de desenvolver diferente, né? Uma pequena experiência que eu tive há muito pouco tempo foi engraçado, porque olhava, olha esses materiais aqui, como que a gente pode substituir eles por materiais reciclados, materiais coisas. Aí a gente virou e falei assim, peraí, tira tudo isso aqui da sala, né? Ao contrário, olha, toma, são esses materiais que vocês vão usar. Pensem em como desenvolver com este material. Você parte do que existe possível hoje, né? Para ir para o design, para evolução e para coisa, e começa a sair coisas fantásticas. Ao invés de você querer substituir o hoje, né? Aí eu olho hoje, eu quero mudar um pouquinho, adaptar, né? Não, eu vou recriar, né? E vou recriar no novo momento, com novos materiais, com novas formas que são 100% de material reciclado, ou sustentáveis, ou que eu consigo fechar a economia circular dentro deles. É outra forma de pensar o R&D. Eu acho, pensando a partir do que existe hoje de área de sustentabilidade, eu acho que elas podem se tornar diferentes áreas. Eu acho que tem um tipo de trabalho, né, que é o compliance, que precisa ser muito bem feito da forma mais eficiente possível, né? Tem uma segunda área que é muito importante, que é de eficiência nos processos. E aí tem a possibilidade de fazer muita inovação, né, para você contribuir com a eficiência do negócio. Mas tem uma outra área que ainda poucas empresas exploram, é transformar o profissional de sustentabilidade num profissional de desenvolvimento de negócios, né? Um profissional que busque oportunidades de negócios para transformar os produtos, os serviços, ou seja, transformar a proposta de valor da empresa. Aí são coisas muito distintas, né? Quando a gente está falando de compliance e eficiência, a gente está buscando formas de reduzir os riscos da empresa, de reduzir custos para os negócios, né? E reduzir os impactos socioambientais. Quando a gente está falando de desenvolvimento de negócio, a gente não está falando de projeto, mas ele pode começar como projeto, mas ele tem que ser concebido desde o início como um negócio, que tem que ter estratégia competitiva, que tem que ter retorno financeiro, né? Então ele tem que ser desenhado como negócio, e não só como um projeto. E aí ele precisa ter todos os conceitos, todos os recursos, como qualquer negócio. O adicional, a grande diferença é que você pode ter um negócio em que ele seja muito competitivo, né? E no Brasil a gente tem oportunidades fantásticas, porque é o país que mais tem problemas sociais e ambientais, portanto é o que mais tem oportunidades de pensar negócios que vão ser lucrativos na solução desses problemas. Mas é um outro jeito totalmente diferente de pensar. Não, o jeito que a gente pensa projeto eu vou resolver um problema, o máximo que a gente consegue fazer na gestão de projetos é ser mais eficiente e reduzir custos dos projetos. Quando a gente pensa um negócio,
né, que gera impacto social, ambiental, eu tenho uma outra forma de pensar, um outro desenho, que eu tenho que me preocupar com estratégia competitiva, eu tenho que pensar no retorno financeiro, eu tenho que pensar em todos os recursos necessários para que esse negócio funcione bem. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade agora, porque as novas tecnologias, elas reduzem muito os custos, aumentam a acessibilidade, possibilitam, né, negócios que antes não eram viáveis. E aí eu acho que é o melhor momento que a gente tem de desenvolver negócios que combinem benefícios socioambientais com bom resultado financeiro. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui, de certa forma, envolve 3 competências que os profissionais de sustentabilidade talvez tenham que dominar. A primeira é um pouco essa questão da tecnologia, da eficiência, quer dizer, conhecer o processo produtivo da empresa que você trabalha, que tipo de ganho de produtividade pode ter, que tipo de tecnologia está girando por aí que poderia ganhar, ajudar aí essa eficiência, o design de novos produtos, como o Rodrigo falou. A outra é o que vocês disseram sobre conhecer claramente a estratégia do negócio e entender como que a área de sustentabilidade pode se encaixar nessa estratégia, que eu concordo muito. E a terceira, puxando aqui a brasa para minha sardinha, mas acho que é um denominador comum aqui de nós 3, é que a área de sustentabilidade precisa conhecer um mínimo de finanças e contabilidade, entender. Assim, né, eu costumo dizer para os meus alunos assim, poxa, se você trabalha numa empresa de capital aberto, que você tem acesso ao balanço patrimonial, né, ao demonstrativo de resultado da empresa, que é público e tal, e você não sabe, e é impressionante a quantidade de pessoas que nunca leu, né, o relatório anual da empresa que trabalha, não o relatório de sustentabilidade, o relatório anual. A empresa está dando lucro, ela está dando prejuízo, qual que é a margem, né? Qual que é a margem EBITDA? Você precisa saber essas informações. Porque senão você chega lá com uma ideia de um projeto lindo, que tem, né, vai ter um benefício assim imaterial, intangível, e a empresa está com patrimônio líquido virado, ou seja, já está com prejuízo acumulado há vários exercícios. Você não vai ser bem recebido, né? Então, claro, eu estou exagerando um pouco aqui nas cores, mas acho que um mínimo de conhecimento, um pouco, né, desses aspectos aí, eu acho que vocês dois trouxeram isso, né? Então, fica aí também uma reflexão, né? Olhando para frente, talvez essas não sejam competências importantes também, além de tudo de sustentabilidade que a gente precisa saber e tal, todos esses desafios sociais que você disse, Regi, que tem uma possibilidade de nos ajudar a trazer soluções e, portanto, ao trazer soluções, né, posicionar a empresa de uma maneira muito interessante, né, com pioneirismo, como disse o Rodrigo, mas também tem o lado, né, de quando for possível, onde for possível, ou talvez partir daí do retorno mais imediato, né? É isso aí. Só um comentário na sua fala, sem conhecimento financeiro, não se convence um CFO, ele te dobra. Sim, nem o presidente, né? Nem o presidente de uma empresa. Tem presidente que eu já ouvi falar assim, qual é o seu gut feeling, né? E aí, ok, vai pelo gut feeling, né? Mas algo bem comedido. Mas para fazer uma coisa que eu gostei muito da fala da Regi no ponto da diferença do projeto e do estratégico, vamos dizer assim, né? E do business model, é que é o escalável, né? É assim, legal, eu faço uma implementação, mas isso aqui é escalável, né? Consigo replicar isso e ser perene. Eu uso bastante o for real and forever, né? Qualquer iniciativa de sustentabilidade, para a gente fugir desses greenwash, que tem que tomar um puta cuidado, né? E eu acho que tá cada vez mais sendo... as redes sociais ajudam muito nisso, né? A falar, peraí, mas se é uma iniciativa greenwash, por que você está fazendo isso, né? Começa a ter pessoas questionando isso cada vez com mais conhecimento, e conhecimento é fundamental, mas acho que é uma resposta simples e direta. Você pode falar assim, isso aqui é for real and forever? É de verdade para sempre? Ah, não, é uma campanha. Esquece. Vai para a gray zone ou para o negócio. Ah, isso aqui vai ter uma mudança. Você vai mudar toda a sua empresa? Não. Estou mudando um produtinho aqui. Então, assim, mas e o restante do que você polui? O restante do que você... vou ver o que eu vou fazer, não sei. Não. Então, for real and forever. Acho que se a gente for nesse caminho, a gente segue bem a ajuda a agenda de sustentabilidade. Rodrigo, é uma visão empreendedora, né? E o legal é que as empresas, né, estão, na grande maioria, muito abertas à inovação, né? Elas sabem que precisam inovar, porque senão elas podem acabar, né? Elas vão ser, né, substituídas por empresas novas que vão ser mais competitivas e, às vezes, muito rapidamente. Então, você tem várias empresas investindo em processos de inovação aberta, né? Então,
em vez de pensar um projeto de sustentabilidade, vamos pensar um novo negócio, né, que pode surgir pequeno, assim como muitas startups surgem, e que pode ser um novo negócio da empresa. Né? Pode ser um pequeno negócio, mas ele pode se transformar no futuro negócio da empresa. Então, ele tem que sempre pensar exatamente como você disse. Ele tem que pensar, ele pode começar pequeno, mas necessariamente como negócio, ele tem que se tornar grande. E para isso, ele tem que ter todos os atributos de um negócio. Escalável, retorno financeiro, e aí tem que conhecer bem de finanças, né? Não é um conhecimento superficial, ele tem que ter, né, um profissional de finanças ajudando a desenvolver isso, estratégias de marketing, em primeiro lugar, lógico, conhecimento muito bom do mercado, quais são os problemas dos clientes que eu vou ajudar a resolver, né? Conhecimento do mercado, quais são os competidores que podem surgir para isso, os mesmos processos que a gente utiliza para desenhar um novo negócio precisam ser utilizados para desenhar um negócio que seja sustentável. É verdade. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai ter que terminar por aqui, mas eu acho que a gente ainda tem muito assunto, né? Eu já pensei aqui em vários exemplos de negócios que eu conheço que começaram como uma solução para um compliance ambiental e viraram desdobramentos, viraram spin-offs, viraram outros negócios, né? Exatamente seguindo a linha que você está sugerindo, Regi, né? Então é bem possível, né? E eu acho que eu concordo, essa é a cabeça certa, né? Bom, eu gostaria de agradecer imensamente, Rodrigo, Regi, pela parceria, por vocês terem compartilhado aqui todo esse conhecimento de vocês. Além de tudo, é sempre muito gostoso conversar com vocês. Pena que é pouquinho, mas em breve, quem sabe, a gente conversa mais. Temos outros, porque o assunto não acaba, né? Acaba o tempo, mas o assunto não. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado a você, Anny. Beijo. Prazer estar aqui contigo. Valeu, Regi.